Incendiário do sistema. 24 de junho de 2023. Essa data me lembra algo inusitado que aconteceu comigo. É impossível fazer uma transmissão hoje e não ter um barulho como esse, né? Hoje é o dia de Satanás, de Satã João, né? E até o sol está indo embora, está caindo uma chuva esplêndida. Quem sabe a chuva acaba com essa parafernália, com essa vagabundagem. Mas quem quiser fazer um vídeo no dia 24 vai ter que estar em um lugar bem isolado. Caso contrário, na transmissão vai ter que sair essas parafernálias que vocês estão ouvindo aí. Mas isso não vai empatar não me empata de falar do Altíssimo, não. Por que eu lembro nesta data de algo que aconteceu comigo? Antes eu quero deixar uma palavra que está em Terrelim, capítulo 24, que diz: do Altíssimo é a terra e toda a sua plenitude, tudo que habita sobre a face da terra pertence a ele. Ó Altíssimo, quem subirá às alturas para habitar no lugar que tu purificou? Aquele que é limpo, ou aqueles que são limpos de mãos e puros de entendimento, que não entrega a sua vida à vaidade e nem jura enganosamente. Essa palavra, o Altíssimo, Ele concedeu-me, fazendo lembrar nesses dias, né, que antecede essas festas diabólicas aí. E ultimamente é uma festa diabólica atrás da outra. E a gente que tem pessoas que não têm entendimento do Altíssimo, é uma perturbação dentro de casa, né? Não é preocupação para fazer bolo, para fazer canjica, para fazer milho. Aí no dia dos pais é outra perturbação. A maioria dos familiares aqui fazem aniversário 2, 3 vezes no mês, são 2, 3 no mesmo mês. Aí no próximo mês já tem mais 2, 3, aí aquela perturbação para fazer bolo, festa. E a diabeira não acaba aqui, porque quando você habita num lugar que só tem servo do Altíssimo, é esplêndido, porque passa essas datas por cima de você que você nem vê. Mas quando tem pessoas que não têm o conhecimento, aí fica perturbado por causa das festas, se preocupando com as tradições da festa, e ainda ali perturba porque você tem que ajudar. Porque se você não ajudar, você não é servo do Altíssimo, porque não quer ajudar a pessoa. Mas vamos lá. Eu lembro que eu fui chamado em uma época dessa para fazer freelance numa empresa. Para as pessoas que entendem, freelance é quando você é contratado em uma empresa, principalmente empresa de ônibus, para rodar durante o período das festas, sem vínculo empregativo, assinando apenas um contrato. Após o período das festas, se eles gostarem e precisarem, eles lhe contratam, criando um vínculo empregativo. Caso contrário, eles vão lhe dispensar e na próxima festa, quem sabe, ele pode lhe chamar novamente. Entendeu? E aí eu fui chamado por uma empresa, eu coloquei o currículo em várias empresas, e uma dessas empresas me chamou para fazer o teste. Eu aí fiz o teste de veicular, né? Que é o teste que você faz no volante para ver a sua operação com o ônibus. Era até o ônibus com caixa programada. Alguns conhecem como caixa elétrica, outros como câmbio Comfort Shift, que é aquele câmbio de 7 marchas, um ônibus de motor traseiro, de chassi Scania, que você primeiro engrena, depois é que debreia. E é para a pessoa que não está acostumada, fica um pouquinho dificultoso no início, mas depois a pessoa pega. Passando no teste de volante, eu fui fazer as provas. Passei nas provas, 65 questões para responder a objetiva de marcar. E aí fiquei lá na empresa, prestando serviço, tomando treinamento da máquina, porque você tem que dirigir e cobrar, porque é ônibus de viagem, mas não tem um executivo e tem um comercial. Desculpa.
E o comercial você tem que parar no meio da estrada, em alguns trechos, e tirar a passagem. Então você tem uma maquininha para tirar do cobrador na pandemia, nessa empresa. E aí você mesmo tem que cobrar passagem. Então também treinamento na maquininha, correr linha, ou seja, aprendi algumas linhas, né? Salvador Esplanada, Salvador Rio Real, Salvador Acajutiba, Salvador Aporá, Salvador Entre Rios, Pojuca e tal, e aprendi. Eu já conheci alguns trechos desses aí fazendo entrega, fazendo frete. Então o que ocorre? Manobrei carro lá dentro, tomei chuva, fiquei gripado, perdi sapato, porque tem certos sapatos que não aguentam na chuva. Coloquei mala, tirei mala, botei bagagem, tirei bagagem, aquela coisa toda. Isso levei uns 15 dias. Quando chegou no cabo disso aí, o gerente liga pro dono e fala, e aí o motorista vai começar a rodar. Aí eles disseram assim, não, deixa ele em casa, depois a gente chama ele. Depois que eu dei um duro terrível dentro daquela garagem, depois que eu corri linha, que eu carreguei bagagem, fiz tanta coisa que não foi cobrado nada. Ainda tem a situação da esposa em casa cobrando, esse povo não vai lhe pagar não, isso se está fazendo é gratuito, vai ter alguma remuneração, como é que vai ser? E eu ali tentando convencer ela que era apenas um treinamento, que eu só ia começar a receber, quando eu começasse a trabalhar dirigindo mesmo, conduzindo os passageiros para esses interiores e tal, o que não aconteceu. Depois disso ainda ouvi a outria dela, ela dizendo que eu estava empolgado por causa do trabalho, e não sei o que, pererei, fazendo tudo, e no fim não fiquei. Como se eu tivesse culpa, porque eu me empolguei, porque eu estava passando por uma situação difícil, as coisas não estavam boas dentro de casa, só ela trabalhando, tá entendendo? E eu fazia um bico aqui hoje, outro bico depois da outra semana. E aí, tá entendendo? Quando aparece uma situação dessa, que eu coloco o currículo numa empresa, a empresa me chama, eu sou errado porque eu me empolguei e os caras me lesaram, me enganaram. Porque eu não vou entrar em detalhe, que o vídeo já tá querendo se estender. Eu não gosto de vídeo muito comprido. Então o que é que ocorre? O que é que eu comecei a pensar nisso? Quando eu estava orando ao Altíssimo, conversando com o Altíssimo me trouxe algumas coisas. Entre estas palavras da Escritura. Que quando eu estava no sistema de transporte público, que eu rodava ônibus coletivo, teve um colega que ele foi lesado pela gerência, pela administração da empresa, e demitiu ele. E acho que a demissão dele foi por justa causa. O que foi que ele fez? Ele sequestrou um ônibus da empresa que eu trabalhava, só que não foi eu que estava dirigindo o ônibus no dia. Ele rendeu o motorista e a cobradora, fez descer do veículo, fez os passageiros também descer do veículo, e pegou esse ônibus e invadiu as garagens da empresa que ele trabalhava e destruiu vários ônibus recém-chegados que não estavam nem operando ainda no sistema. Ele entrou com o ônibus da empresa que eu trabalhava, invadiu a empresa que ele trabalhava, que eu trabalhava na bacia número 2, ele trabalhava na bacia número 3. Então ele invadiu a empresa várias garagens, né, G1, G2, G3, G6, invadiu e saiu batendo, danificando mais de 30 ônibus da bacia número 3. Causando um prejuízo terrível para a empresa e para ele, porque ele foi preso logo mais. E outro dia agora, eu estava assistindo uma reportagem, que eu não assisto nem televisão, mas a televisão estava ligada lá, e aí algo me chamou a atenção. Um cidadão chegou em uma loja de roupa, e começou a quebrar tudo. Começou a quebrar os manequins, agrediu os funcionários, e depois ele pegou uma panela e começa a quebrar os computadores. E tentou destruir o sistema de monitoramento, para que ele não fosse filmado. Quando esse cara foi preso, foi detido pela polícia, ele disse que foi ex-funcionário da empresa e que foi lesado pelos donos.
Aí eu paro para pensar. O Altíssimo mesmo trouxe para mim isto. Eu fui lesado, humilhado, enganado. Passei por vários tipos de situações que eu não vou entrar em detalhe. Só quando eu puder fazer live, quando esse Satanás aqui liberar a live para eu fazer essa plataforma diabólica aqui, aí eu posso entrar em detalhe, mas por enquanto eu só vou ficar só dentro desse pompeço aqui. Passei por situações terríveis, eu não posso tomar chuva, tomei chuva, fiquei gripado, fiquei doente. Acordava 4 horas da manhã de madrugada aventurando carona para poder fazer a vontade dos caras, já tudo certo para trabalhar. Do nada o cara diz assim: aguarde em casa, porque o dono não lhe quer agora não, porque você não está preparado. Depois de ter treinado tudo, ter feito tudo, até os outros motoristas estavam empolgados, tá dizendo: a parte já está pronto, mas o dono ainda não estava pronto. Quer dizer, foi uma forma de me enganar. Foi uma forma de fazer assim: vamos utilizar ele aí para poder, porque a situação está pegando aí por causa dos períodos de festa junina. Tá precisando de pessoas aí para agilizar. Vamos usar ele aí para poder manobrar os carros, para poder levar carro para consertar, para trocar peça, aquela coisa toda, etc, etc. E depois a gente larga ele aí. Foi o que fizeram comigo. Só fizeram mesmo me usar. Mas aonde é, Paulinho, que você quer chegar? Que eu não fiz nada. Eu apenas fiquei triste, chorando, me lamentando, perguntando ao Altíssimo por que isso. E o Altíssimo trouxe para mim. Se você tivesse uma índole igual ao do seu colega que esbagaçou os ônibus da empresa que ele trabalhava, usando o ônibus da empresa que você trabalhava, ou se você tivesse a índole do cara que destruiu a loja que ele trabalhou, você teria feito a mesma coisa. Você teria invadido a loja, a garagem, que é fácil de entrar. Não é difícil, ainda mais que eu já tinha acesso. Eu entraria como se fosse conversar com o gerente, que inclusive é meu vizinho aqui. Teria tocado fogo no veículo, como já fizeram outras vezes. Tem vários veículos lá queimados, destruídos, dado perda total. Tá entendendo? Por causa dessa situação, que alguém foi lesado, tocou fogo na empresa. Olha o Altíssimo trazendo aqui agora, que nem tinha trazido na época. Alguém foi lesado antes de mim, tocou fogo. Foi um incêndio criminoso que passou até em reportagem de televisão. Mas Paulinho não tem essa índole de invadir garagem, nem de fazer nada contra quem faz alguma coisa contra eles. Então, essa passagem que está nos Salmos aí, que está no Terrelim, que a galera chama de Salmo, que diz assim: quem habitará nas mais altas alturas, o lugar que o Criador purificou, ó Altíssimo, os que são limpos de mão e puros de entendimento, que não entrega a sua vida à vaidade e nem jura enganosamente. É Paulinho, gato hebreu. Porque se Paulinho não fosse limpo de mão, nem puro de entendimento, teria feito um salseiro também dentro daquela garagem. Porque Paulinho foi super lesado. Como eu disse, não vou entrar em detalhe, mas eu fui super lesado, enganado naquela empresa. Mas o cidadão que foi demitido por justa causa destruiu a empresa, e o outro que foi também lesado pelo patrão destruiu a loja. E o que foi lesado antes de mim destruiu o ônibus nessa empresa, que eu também fui lesado. Mas Paulinho ainda abençoa e ora por essas pessoas. Todo dia eu mando mensagens abençoando o gerente, que foi um dos principais responsáveis por este engano que eu passei. Todo dia eu mando mensagem para ele, abençoando a família dele. Ele simplesmente fala assim: bom dia. Ele não fala mais nada. Não fala: ei Paulo, tudo bem? Pá, me desculpe, eu ainda peço perdão daquela situação e tal, não foi culpa minha. Eu gostaria muito que você, como ele se desculpou na época, né? Como é que ele falou? Você me ajudou tanto aqui, você foi tão útil aqui na empresa. De repente o dono disse que não. Até o encarregado da manutenção ficou empilhado, falando negativo: eu vou conversar com esse cara, não é possível, eu gostei da atuação desse rapaz aqui. Esse rapaz atuou muito bem aqui na empresa. E como é que ele dispensa assim? E aí ele foi, falou com o cara e
Não resolveu. Ele disse, ainda hoje te dou a resposta, mas não resolveu. O cara é dono da empresa, adianta chefe de manutenção, gerente, fulano, ciclano falar, se ele é o dono. Tá entendendo? Então, eu me alegro porque eu sou um cidadão das alturas. O Altíssimo me mostrou que eu sou um cidadão das alturas, porque é assim que se trata as pessoas que vai morar nas alturas com o Altíssimo, por ser uma pessoa limpa de mão, pura de entendimento, que não jura enganosamente, nem entrega a sua vida à vaidade. Então você, meu irmão, que tem essas características, você é o cidadão do céu, você é o cidadão das alturas, você já faz parte do reino do Altíssimo. Não se preocupe, sofra todas as injustiças aqui na terra, que você lá em cima vai habitar no lugar puro. E aí eu vi uma palestra de um irmão, na casa do irmão, o irmão sentado falando, e ele dizendo que não se preocupe porque você sofre tanto aqui, porque muitos irmãos estão dizendo, porque eu estou sofrendo tanto aqui. Não se preocupe que os que mais sofrem aqui é os primeiros que vão habitar no lugar puro do Altíssimo. São os primeiros que vão habitar nas alturas. São os primeiros que vão ter gozo e satisfação em estar com o Altíssimo naquele lugar, sem celular, sem ônibus, sem som, sem paredão, sem São João, sem dores, sem tristezas, sem cartão de crédito, sem isso, sem aquilo outro. São os primeiros. Então, já que nós não temos esta índole, como eu estava conversando com minha esposa, que uma vez o avô do filho do meu irmão se levantou contra mim, e aí meu irmão foi, me levou até ele para ele me pedir desculpa. Aí ele disse, meu irmão disse a esse cidadão, você pulou a fogueira porque meu irmão tem boa índole, que se ele não tivesse má índole, se ele tivesse má índole, você hoje não estaria aqui. Então quer dizer, bem-aventuradas as pessoas que têm a índole boa, que sofre a humilhação, que sofre a injustiça, que sofre o dano, mas fica com o entendimento puro, não guarda a mágoa das pessoas que lhe lesaram, melhor dizendo, não guarda rancor, não deseja mal, não amaldiçoa no pensamento, nem coisa parecida, e trata eles como se nada tivesse acontecido. Porque tem pessoas que até hoje me acham estranho porque eu trato eles como se eles não tivessem me prejudicado. Pessoas que me prejudicaram, elas ficam assim, por que esse cara me trata tão bem? Será que ele está armando alguma por trás? Mas não é não. É Yahweh na minha vida, Yahweh na sua vida. Quando muitos dizem que Yahweh não está na sua vida, ele mostra que ele está. E ele disse para mim, você é o cidadão do céu, você é o cidadão das alturas. Nós temos a mania de falar a palavra paganizada, né? Você é o cidadão das alturas, porque diante de todas as pessoas que fizeram mal contra os que lhe lesaram, você foi lesado e não fez mal algum. E até hoje você bendiz e abençoa as pessoas que lhe fizeram mal. Então eu me alegro com isto, e você deve se alegrar com isso. Você que já passou por alguma situação igual a minha, foi enganado, lesado, pisado. Eu outro dia mesmo fiz um carreto com uma mulher se dizendo evangélica. Ela disse que ia me pagar no dia seguinte, até hoje. Aí no começo o inimigo ficou lutando para poder eu querer ir de contra ela. O Altíssimo trabalhou no meu entendimento, e aí eu abençoei ela, entreguei ela na mão do Altíssimo, porque ela também pode ser uma filha do Altíssimo, que está deserdada e também vem para os pés do Altíssimo, e amanhã ou depois eu posso encontrar com ela no reino. Então se eu amaldiçoar ela e desejar o mal dela, eu não vou encontrar ela no reino. Ela pode até ir para o reino, se arrepender e ir para o reino, passar pelo processo de entrar no reino, e eu não. Então, são várias pessoas que me enganam aí, que se eu for contar aqui, quantos prejuízos já tomei de seres humanos, vai dar uma live. Mas como esse diabo aqui, essa plataforma satânica, tá entendendo que essa plataforma é satânica,
não permite, então, quando eu puder, eu vou explicar tudo isso bonitinho. Mas continue sendo um cidadão do Chamaíba. Continue com o seu entendimento puro, com suas mãos limpas, viu? Que eu tenho certeza que a conquista vai vir e vai ser grande, tá? Um forte abraço.